Já deu já 5 minutos. É o tempo que as pessoas se conectam. Se você tiver algum pedido de oração, a gente sempre faz o seguinte: a gente expõe o texto e depois, no final, a pessoa digita, né, no caso, no comentário, o pedido de oração, tá certo? E a gente ora no final, né? Aí a gente tá ao mesmo tempo no Facebook e no Instagram, tá? Muitos irmãos têm tentado conectar, mas tem dito também que o sinal de internet dele não é muito bom. E outros muitas vezes estão impossibilitados de conectar, né? Mas a gente vai começar. O texto hoje vai ser, o que vai ser exposto é Mateus 16, 24 a 27. E diz o seguinte: Então disse Jesus a seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme suas obras. Então vejam só, a gente vai ver esse texto e tentar refletir em cima dessa ideia do que significa carregar a cruz, né? Muitas vezes a gente fala, né, que Cristo pediu para a gente carregar a cruz. E o que significa carregar a cruz? É sobre isso que a gente vai falar agora, tá? Eu vou orar para a gente começar e expor o texto. Senhor Deus, muito obrigado por mais um dia estarmos todos juntos aqui e pedindo ao Senhor misericórdia, Senhor, do Senhor sobre nós, sobre os que escutam a Tua palavra, sobre os que pregam a Tua palavra, porque nós necessitamos das Tuas misericórdias. Que a gente possa falar o que Tu queres que a gente fale, Senhor. É isso que eu te peço em nome de Jesus, amém. Então vejam só. Então Jesus disse isso aos discípulos, né? Se alguém quer vir após mim, ou seja, se alguém quer me seguir, né, negue-se a si mesmo, né, tome a sua cruz e siga-me. Então a gente vai ver o seguinte: que quando Jesus apareceu, ele provocou surpresa, admiração, né, curiosidade, entusiasmo naqueles povoados da Galileia, onde ele começou a pregar, né? E onde ele morava, onde ele nasceu não, onde ele morava, né? Onde ele cresceu, né? Na Galileia, por isso que Jesus é chamado de o Galileu, né? Jesus veio pregando as boas novas do reino. Os discípulos, por outro lado, sonhavam e esperavam o quê? Com um líder que incorporasse a vocação política e o chamado sacerdotal. Esse líder político seria aquele responsável para levar a um projeto bem sucedido de libertação de Israel, que estava agora sob o domínio romano. Mas Jesus contrariava todas essas expectativas, né? O que Jesus só pensava em fazer era cumprir a vontade de Deus, né? E a gente sabe que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. E era isso que Jesus queria cumprir, essa vontade de Deus, né? Então Jesus estava preocupado em trazer, né, a boa nova do Evangelho, tá? Apresentar e trazer também a possibilidade de uma comunhão agradável entre todos, né? Era possível haver uma comunhão agradável entre pessoas tão diferentes, né? Outro ponto é que a vontade de Deus é boa e perfeita, e a perfeição na vontade de Deus estava ali representada pela cruz, né? A cruz era a porta de entrada para a redenção do homem,
seja, a morte na cruz, foi a porta de entrada para a redenção do homem. E Jesus também veio com o objetivo de aliviar as cargas, né, existenciais de cada um, tá? As cargas que cada um colocava, né, que a vida colocava, né, na cabeça e nos ombros das mulheres, né, e nos ombros, aliás, né, também dos homens e das mulheres. Então Jesus vai expondo que para seguir ele é preciso cada um tomar sua cruz, tá, e segui-lo. Um pouco mais na frente ele diz assim: quem quiser salvar sua vida, perdê-la, e quem perder a vida, a sua vida no caso, por minha causa, achará. E aí a gente vê um paradoxo, né? Quem quiser salvar sua vida vai ter que perdê-la. Como é que eu vou querer salvar algo perdendo algo, né? E quem perder a vida por minha causa vai encontrá-la, vai achar a vida. E aí Jesus faz o paradoxo entre a vida hoje, né, e a vida futura. Quem quiser salvar a sua vida e perdê-la, ou seja, quem quiser salvar a sua vida agora, vai perder a perspectiva de uma vida eterna. E salvar a sua vida agora é buscar suprir as necessidades, colocando Deus de lado. No fundo é isso que Jesus quer dizer. Se você colocar Deus de lado nessa sua vida que você vive aqui agora, você pode até ser uma pessoa rica, ter bens materiais, atingir o sucesso que todos os seres humanos buscam e almejam, mas você vai perder a possibilidade de ter essa comunhão eterna, né? Você não entendeu o projeto de Deus para você. Então, a gente vai observar esse paradoxo entre salvação e perdição, né? Quem salva a sua vida vai perder. E quem perde a sua vida por causa de Cristo vai encontrar, né? Encontrará a vida eterna. Ou seja, essa palavra de Jesus nos convida, né, e vai nos convocar a primeira coisa, a tentar viver cada um sua vida. Aliás, convida a gente a não viver assim, né? A tentar viver cada um a sua vida à margem de Cristo, né? À margem da cruz. Ou seja, Jesus não faz parte da sua história de vida. Então, essa palavra de Jesus chama a atenção isso. Você não pode querer viver a vida ou tentar viver a vida sem que Cristo possa estar presente nela. Você vai estar fadado ao insucesso no futuro. A outra coisa é que não tem como não herdar a vida eterna, né, se essa vida não for vivida com Cristo. Se você acredita, né, que há uma vida após a morte, então essa vida eterna é um complemento dessa vida. Porque muitas vezes as pessoas acham que a morte é uma ruptura, né? Na verdade, a morte é um ponto de inflexão. É a mudança de uma história de vida. Uma história onde estávamos no pecado e ao morrermos somos libertados do corpo. A libertação do corpo. No fundo, a morte é isso. A alma se liberta do corpo, né? A alma se liberta do corpo e é regenerada para poder viver eternamente. Então, para que isso possa acontecer, e o texto chama a atenção para isso, é preciso a gente dar a própria vida, né? Não chegando ao ponto de dar com a morte, né? Mas em alguns casos aconteceram isso, né? Que você dá a sua própria vida a Cristo, né? Ou seja, você entrega os rumos da sua vida àqueles princípios que Jesus ensinou. No fundo é isso. Jesus ensinou princípios de vida que você, seguindo esses princípios, né, aplicando eles na sua vida, você tem grande chance de viver a vida que Cristo viveu. E essa forma de seguir Jesus é aquela onde você vai, quando ele diz, olha, tomar a cruz é seguir os meus ensinos, né? Tomar a cruz é aceitar a vida como ela tem se apresentado, né?
estar satisfeito com a sua própria vida, que é uma coisa que poucas pessoas estão satisfeitas com a própria vida. Muitas pessoas estão insatisfeitas. Algumas estão insatisfeitas porque não estão trabalhando, outras são insatisfeitas porque não, não mantêm um relacionamento saudável, outros não estão satisfeitos porque têm expectativa de conseguir bens, outros não estão satisfeitos porque querem obter sucesso, outros não estão satisfeitos porque aquilo que eles projetaram não aconteceu. Então, a vida se apresenta dessa forma. Jesus quer chamar a atenção para que a gente possa ver ela como ela é, né? Sem questionar muito, sem que se cobrar muito, né, pelas coisas que não aconteceram. E é muito, assim, natural, né, acontecer isso, porque o ser humano, ele planeja na sua vida, ele faz planos na sua vida, ele tem sonhos, ele tem projetos, ele tem ideias, ele tem ideais que levam ele a pensar e agir de certa forma, a que ele possa conseguir aquilo que ele está almejando. Mas muitas vezes esses projetos se frustram, eles não se concluem, eles não acontecem. E a pessoa vive uma vida, vamos dizer assim, frustrada, porque ela não consegue atingir aquilo que ela esperava, que achava que conseguiria atingir, né? Então, o Jesus chama a homem a viver uma novidade de vida, onde ele faz planos, mas se eles não acontecem, ele consegue entender que Deus, de alguma forma, está agindo para que o melhor possa acontecer na vida dele. Que o plano de Deus é querer que o melhor aconteça, mesmo que eu não compreenda, mesmo que eu não aceite. Muitas vezes, na minha ótica, na ótica humana, vamos dizer assim, na nossa ótica humana, nem sempre aquilo que acontece é o melhor. A gente só vem entender anos depois, né? Muitas coisas nós só levamos a compreensão por que aquilo aconteceu naquela época, naquela situação, anos depois. E a gente viu que realmente era o melhor acontecer, né? Então, o que é que a gente vai ver? Segunda coisa, que a cruz, ela remete o que a gente? Muitas vezes as pessoas associam, meu Deus, Jesus quer que eu pegue a cruz e siga ele. E cruz é sinônimo de quê, gente? É sinônimo de tortura, de sofrimento e de morte, né? Então as pessoas associam o seguinte: eu vou passar a seguir a Jesus, vai ser um processo daqui para frente de tortura, de sofrimento e morte, né? Não necessariamente isso, né? Não é isso que ele quis chamar a atenção, tá? Então, Jesus chamou a atenção dos discípulos que ia chegar um momento em que ele teria que dar sua própria vida, em que ele iria morrer, né? E que a cruz era o instrumento, né, de execução para aquela situação. E outra coisa, era uma execução chocante, porque como se dava a execução pela cruz? Primeiro, o indivíduo era cravado nos pés e nas mãos, nos pulsos, né? Era enfiado nessa região aqui, mais ou menos, os pregos. Por quê? Se fosse enfiado nas mãos, provavelmente esses tendões aqui se romperiam, os ossos se romperiam e o indivíduo cairia da cruz. Aqui não. Aqui a dificuldade é muito maior para que ele possa se romper, né? E o corpo cair da cruz, tá? Então, o cravo era dado no pulso, tá? Entre os tendões. Então, tem um tendão que passa aqui, uns nervos que passam aqui, né, que afetam o corpo quase todo. Se você machuca ele, você sente dor no corpo todo. Então, outra coisa, a maioria das vezes o crucificado era crucificado nu, tá? E o crucificado morria e não era sepultado. Ele ficava lá se decompondo na cruz, tá? Era aquele cenário de horror para chocar, né, aquelas pessoas que estavam ali, a saberem que se elas se rebelassem contra o império, o final delas era aquele ali, né? Então era uma situação bem complicada, né? Psicologicamente as pessoas ficavam abaladas, né, com uma morte como essa. Então,
Jesus fala a respeito da cruz, mas tem que se associar também o seguinte: não dá para separar cruz da morte e nem morte de ressurreição. É um processo só. É que às vezes a gente separa, né? Jesus morre, aí passa 3 dias e depois ressurge. Como se fossem processos separados, independentes, não tivessem interconectados. Não, eles estão interconectados, porque não há como chegar na ressurreição se Jesus não tivesse morrido. Então, a cruz é essa representação de chamar ao quê? A uma mudança. Né? É uma mudança. É uma mudança. A gente chama de mudança de paradigma, né? É um ponto de inflexão, ou seja, é um ponto onde, se você estava indo para a direita, de repente você muda e vai para a esquerda, e porque o caminho certo era ir para a esquerda, por exemplo. Então, Jesus estava o quê? Com isso, chamando a atenção que ele estava disposto primeiro a tornar a realidade do reino de Deus, né, e a vontade do Pai, e implantá-la, isso, tornar realidade isso na vida de cada um de nós, com um mundo mais justo, né, com as relações pessoais mais dignas, tá certo? Avessa à prostituição, homossexualismo, ao uso de drogas, né, ao alcoolismo, tá? Ao tráfico e por aí vai. Todo tipo de tráfico humano, escravidão, né? Tornar relações humanas mais dignas, né? E trazer felicidade para todos. Então, ou seja, ser feliz, estar satisfeito com a vida que tem. Né? Que poucas pessoas estão felizes com a vida que têm. Você vai conversar com as pessoas, no fundo elas estão insatisfeitas com a vida que levam. Elas sempre querem algo mais, né? Sempre estão insatisfeitas. Não quer dizer que você não pode ter uma ambição saudável de querer melhorar de vida, não é isso. Mas que seja um processo natural, né? Que muitas vezes, quantas pessoas a gente viu essa semana sendo presas, sendo investigadas e continuam sendo investigadas porque buscaram querer enriquecer rapidamente, né? Buscaram querer enriquecer rapidamente. Por quê? Porque provavelmente elas estão insatisfeitas com a vida que levam, né? Elas estão insatisfeitas com a vida que levam. Então acho que precisa de mais bens, mais riqueza, mais dinheiro, por exemplo. Então corrompem-se e se corrompem e corrompem os outros em busca disso, né? É uma demonstração de insatisfação. Então, seguir os passos de Jesus, ou seja, Jesus está à frente caminhando com a cruz, e eu estou atrás seguindo ele com a minha cruz também. Tem uma atitude de, com relação à vontade de Deus, de compartilhar o seguinte: primeiro, Jesus queria que a gente compartilhasse a mesma paixão que ele tinha. E aí a paixão eu não estou chamando atenção de sofrimento, mas estou chamando a paixão é aquela obstinação para obstinação de querer cumprir, né? Ter aquele desejo ardente de querer cumprir aquela missão que Deus estabeleceu para ele. Então, essa paixão por Deus, né, por querer cumprir a vontade do Pai, era algo que movia as energias de Jesus, impulsionava o próprio Jesus a isso, né? E ele quer que quem segue com ele carregando a cruz tenha o mesmo propósito, né? Então, ter essa paixão por Deus, né? Não é o fanatismo, né? Jesus não era um fanático, né? Alguém pode às vezes achar que Jesus era um fanático porque ele hoje muito está se usando muito esse termo, né? Que são termos que eu digo assim, termos do modismo, né? Tolerância, por exemplo. Tolerância a gente tem que ter o tempo todo, não precisa ser uma moda, né, da tolerância. Então, e chamar o outro de intolerante hoje é quase como um xingamento, né? Então, Jesus quando vira as mesas, né, as bancadas no templo, e chamam de vendedores do templo, se fosse hoje, alguém dizer Jesus é um intolerante, ele não aceita a diferença. E não é isso, porque a vontade de Deus tem que ser cumprida e o que Deus quer é melhor, né? E ele está mostrando uma indignação que pode ser minha, pode ser sua também.
Então, e uma outra coisa é a disposição de servir no reino. Seguir a cruz, tomar a sua cruz e seguir Jesus é também essa disposição de servir no reino. E servir no reino é apresentar as melhores práticas que a Bíblia ensina para que a gente possa cumprir. É essa relação de amor com o próximo, é a relação de se compadecer com o que está sofrendo, é essa relação, é esse serviço de querer ajudar aqueles mais necessitados, é buscar no serviço do reino, estar disposto, né, e pronto a atender o chamado de Jesus para algum tipo de necessidade que venha a ter no reino. E cada um especificamente tem uma função, né? Tem uma função a cumprir dentro do reino e que o próprio Deus sabe qual a melhor forma de agir e de ser útil no reino. Né? Então, o que eu vejo aqui é que o pensamento de Jesus ele é muito claro. Né? Quem quer caminhar com ele não pode estar preocupado ou ancorado, como eu uso esse termo aqui, ancorado numa segurança, né? Que muitas vezes muitas pessoas têm segurança no dinheiro, segurança no seu trabalho, segurança na sua empresa, segurança nos bens que ele tem, né? Por exemplo, nem está ancorado nas metas que ele tem a cumprir ou a atingir, que ele acha que vai atingir, tá? E também em expectativas. A expectativa de que alguém que prometeu algo, um emprego, uma hipótese, por exemplo, vamos pensar no emprego, alguém que prometeu um emprego, alguém que prometeu algo para você, que você acreditou que ele ia cumprir e ele não cumpriu, né? E você ancorou, e você marcou, e você deixou, colocou nessa expectativa, né, muita energia. E isso só trouxe frustração depois, porque não se cumpriu. Né? Então, a vida muitas vezes oferece e apresenta esse tipo de situação, ou seja, você ancorar na segurança a sua vida nas metas e nas expectativas e eles não acontecerem. Né? E aí o que acontece? Você colocou sua vida nisso, gastou sua energia nisso, mas você perdeu um bem maior, é isso que Jesus está chamando a atenção, que é viver uma vida, né, dentro segundo os projetos, segundo os propósitos e segundo o projeto de Deus. Quando a gente diz lá, e Paulo diz lá em Romanos, né, 12:2, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, pense que Paulo estava sendo perseguido, né? Paulo tinha sido açoitado, Paulo tinha passado fome, Paulo tinha passado dificuldade. E ele dizia que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E ele também tinha consciência de tudo aquilo que estava acontecendo era a vontade de Deus. Né? Quando a gente acha que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, eu tenho comida na minha mesa, eu tenho uma casa para morar, tenho carro, eu viajo, eu tenho dinheiro para comprar o que eu quiser, né, dentro daquela minha realidade. É interessante, né? Essa vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, eu até aceito, né? Mas quando não tem nada, como é que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? É porque, no fundo, nesse momento, a gente tem que aprender a tirar lições dessa situação. Né? A gente muitas vezes é levado para o vale da sombra da morte para poder parar para pensar sobre a vida. Né? E é só ali que a gente pensa sobre a vida. A gente não pensa na vida quando a gente está vivendo a vida. A gente só pensa na vida quando está na iminência de perdê-la. Na iminência da morte. Né? E a gente está passando uma época agora em que aquele espírito da morte vai percorrendo todos os lugares. E a gente não sabe para onde ele está. Pessoas que a gente nunca imaginou contrair esse vírus e de repente morrem em poucos dias. Né? Com 10 dias, 15 dias estão mortas. E a gente não sabe. A gente não tem a menor ideia.
por onde esse espírito passa. Então a gente, quando está numa situação dessa, a gente pensa na vida. E aí Jesus chama a atenção para que a gente pense na vida enquanto a gente está vivendo a vida. Então os que seguem Jesus podem até pensar assim, eu estou arriscando tudo. Na verdade, a gente arrisca quando a gente tem uma perspectiva de perda e a gente não sabe calcular essa perda. Mas seguir Jesus não é risco. Na verdade, você tem uma certeza de que você está escolhendo o melhor caminho, tá? Porque ele disse que ele era o caminho. E, na verdade, você não corre esse risco, Você está correndo uma corrida em que você sabe que você vai obter a vitória. Você vai obter êxito, você vai chegar ao final, você vai cruzar a linha de chegada. Então, seguir Jesus é encontrar Jesus, encontrar a vida em Jesus e viver essa vida no reino de Deus. Tá? Mas muitos podem, por exemplo, se perguntar, né? Que será que a gente não está pondo a perder nossos melhores anos, o melhor da nossa vida, sonhando com o projeto de Jesus? Será que a gente não está gastando nossas melhores energias por uma causa inútil? Alguns podem pensar isso. Mas quando a gente vê Jesus conversando e dialogando com muitas pessoas e vendo que elas não tinham projetos na vida, né? Elas estavam seguindo esse projeto como a canção, né, de Zeca Pagodinho diz, né? Deixa a vida me levar, né? E a vida me leve. Ou seja, é como se eu não tivesse domínio e eu não tivesse controle ou mesmo eu não tivesse condições de definir sobre minha própria vida. Então deixa a vida me levar. Aonde ela me levar eu vou. E muitas vezes a vida não leva você para bons lugares, pelos melhores lugares. Então as pessoas podem ficar pensando, será que eu estou gastando as melhores energias por uma causa inútil? O próprio Jesus ele se identifica com isso. Se identifica porque quando ele chega no Getsemane e diz assim, Senhor, afaste de mim esse cálice, ele pode ter pensado, meu Deus, será que valeu a pena tudo isso que eu fiz, tudo que eu passei, tudo que eu estou passando? É melhor não seguir em frente. Está muito difícil fazer isso aqui, cumprir isso aqui. Mas ao mesmo tempo ele diz, Senhor, está difícil, mas eu quero fazer a tua vontade. Né? Seja feita a tua vontade. E então ele está se identificando, né? Ainda mais aí com os que sofrem. Né? Porque ele mostra que é possível a gente viver a vida seguindo essa vontade e vendo que, primeiro que se a vontade é boa e agradável, viver a vida no reino de Deus é tentar viver a vida mais justa, né? Tentar viver uma vida sem essas falsas expectativas. Né? Quantas pessoas não criaram expectativas a respeito de algo e essas expectativas se frustraram? Elas se frustraram, pessoas foram até para a depressão por conta de falsas expectativas. Né? Quantas pessoas não têm crise de ansiedade por falsas expectativas? Quantas pessoas não têm problema de síndrome do pânico por criar falsas expectativas? Então Jesus impulsiona o quê? A gente continuar confiando nele e confiando no Pai. Né? Para experimentar aqui na Terra um pouco dessa vida frutífera que a gente possa vir a ter, que a gente vai vir a ter depois. Né? Se ele fala que quem quiser salvar a sua vida, perder lá. Ou seja, se quem quiser salvar essa vida agora aqui na Terra, nesse momento, nesse espaço temporal de vida, você vai terminar perdendo, porque você vai não escolher os melhores caminhos e você vai esquecer de viver o projeto de Deus e o projeto que Deus estabeleceu para a sua vida. Então, a gente queira ou não queira, né? O sofrimento, ele está incrustado, né, no próprio interior do homem. Ele faz parte da natureza do homem. Né? O sofrimento faz parte da natureza humana. Nós passamos por processo de sofrimento todos os dias. Né? E às vezes por coisas simples. Né? Eu costumo brincar, né, que, por exemplo, o gás de cozinha ele só acaba no dia de domingo, perto do almoço.
né? Quando não tem mais onde você comprar. Embora hoje está mais fácil, né? Você consegue encontrar, mas eu imagino que no passado era muito mais difícil, né? Ou, por exemplo, falta energia à noite, né? E fica tudo escuro. Se falta energia durante o dia, as pessoas até não sentem tanta falta. Mas quando falta energia à noite, falta iluminação artificial, as pessoas sentem muita falta. E isso às vezes pode levar a sofrimento, né? Esses são exemplos simples, né? E temos outros, tantos outros, que nos levam a sofrimento, que estão dentro do homem, né? Ou seja, está no interior do homem, algo que leva ele ao sofrimento, como também nas experiências humanas, né? Das relações. Ou seja, esse sofrimento pode ser físico, pode ser emocional, pode ser psicológico, pode ser existencial, pode se dar nos relacionamentos, e se dão muitas vezes nos relacionamentos, né? Tudo isso trazido pela experiência humana. E aí Jesus chama a atenção que não vale a pena, né, tentar iludir-se para viver a vida, né, e nem agir de forma como se agisse com esperteza para vencer essas dificuldades, né? Ou seja, a vida dos mais espertos, né? E não é bem assim. Por isso que muito cristão, né, tem ideia confusa sobre a atitude cristã diante do sofrimento, porque a cruz é sinônimo de sofrimento, de dor e de tortura, sinônimo de morte. E diante do sofrimento, o que acontece? Jesus convida a gente a carregar a cruz, e isso foi desvirtuado, né? Isso foi desvirtuado. Então o sofrimento faz parte da natureza humana, independente de ter cruz ou não, tá? Agora não quer dizer que ao seguir Jesus não vai haver sofrimento. Vai continuar havendo sofrimento. As pessoas não compreendem que o sofrimento independe ou não da cruz. O sofrimento, na verdade, é resultado da natureza caída do homem. Então, quando eu falo isso, eu estou querendo chamar a atenção que Jesus nem buscou e nem ama o sofrimento, como o próprio Deus também não, né? Tanto não quer o sofrimento para ele, como não quer o sofrimento para os outros. Embora ele passou uma situação bem difícil, né? Foram 3 anos de ministério, e ele passou pelo menos, acho que uns 2 anos e meio sendo perseguido, né? As pessoas queriam matá-lo. De vez em quando alguém queria matar Jesus, né? De vez em quando um grupo tramava a morte de Jesus. Principalmente os fariseus, os sacerdotes e o pessoal do Sinédrio, né? Então, o que agrada a Deus não é o sofrimento, né? O que vai agradar a Deus é, na verdade, a atitude, né, com que a pessoa assume essa relação com a vida, com o sofrimento, com as dores, com as dificuldades, né? E muitos não conseguem saber lidar com isso, né? Muitos entram em depressão, muitos se isolam, muitos chegam ao extremo de tirar a própria vida porque não conseguem lidar com a dor e com o sofrimento, tá? Então, muita gente pode imaginar, mas eu vou carregar a cruz, eu vou sofrer ainda mais. Não é bem assim, né? O que vai acontecer, na verdade, é que nesse processo de caminhar seguindo Cristo, você começa a observar a vida de outra forma e começa a entender que muitos problemas aparecem e você não tira o foco do problema, você mantém o foco no problema, porque antes as pessoas confundem as pessoas com o problema, né? Porque há muito atrito, às vezes muitas brigas e chegam até a haver guerras. Porque o problema, o foco das pessoas não estão no problema, estão nas pessoas, né? Quando alguém mata a outra pessoa, assassina a outra pessoa, o foco dela não está no problema, porque um atrito, um conflito gerou aquela disputa e no final houve um homicídio, né? O caso, por exemplo, vamos pegar o primeiro homicídio, que foi de Caim com Abel. Caim matou Abel por inveja. O problema de Caim era a inveja que ele tinha de Abel, né? Então, ele comete o homicídio, ele não consegue lidar com a inveja.
porque o irmão apresentou uma oferta melhor. Ele não conseguiu lidar com isso. Quantas pessoas hoje não agem assim? Não sabem lidar com as frustrações, né? E nós temos uma geração que está sendo criada, está sendo forjada. E aí eu não vou entrar em questões políticas e ideológicas aqui não, mas apenas mostrando que tem muito jovem hoje que não sabe lidar com a frustração, não sabe ouvir um não. Então, o caminhar com Cristo é caminhar sabendo que nós somos frágeis, que nós somos, que muitas vezes as expectativas não são cumpridas, elas são frustradas. Ver que o sofrimento faz parte da natureza do homem. Tá? O sofrimento vem, mas eu consigo ter paz, e aí paz no sofrimento é manter a calma para tomar a decisão mais tranquila e mais próximo da racionalidade, né? Então, toda a vida, né, toda a vida de Jesus, no caso, foi uma luta constante para tentar mostrar o quê? Né? Que o ser humano vai viver uma vida padecendo de dores, né, de sofrimento, né, vai padecer de enfermidade, de fome, né, de injustiça, tá? Tudo isso é resultado, e até de morte mesmo, tudo isso é resultado do próprio pecado do homem, né? Dessa natureza caída do homem, dessa natureza humana. Então, a conclusão que a gente vai chegar, né, ao final, é que, primeiro, nós que cremos, né, na possibilidade de uma vida eterna com Cristo, e daqueles que querem ter essa experiência, a gente tem que viver a cruz vendo a cruz como um projeto de esperança, né? De uma esperança final, né? Dessa possibilidade de ter um momento de libertação desse ambiente que a gente vive, de tantas dificuldades, tantas lutas, tá? Segunda coisa, carregar a cruz é seguir fielmente o quê? A Jesus, aceitar muitas vezes as consequências, né, dolorosas que vão se seguir, né, que seja o sofrimento, né, e que esse sofrimento é uma consequência, tá, da nossa própria natureza, mas que agora, em seguir a Cristo, ele pode até aumentar, né? Quantos missionários não deixaram sua vida, pessoas deixaram suas vidas tranquilas para serem missionários e encontraram no final foi a morte, né? O próprio Jesus encontrou a morte por seguir seus ensinamentos. Os discípulos encontraram a morte por seguir os ensinamentos de Jesus e pregar aquilo que Jesus pregava, ensinar aquilo que Jesus ensinava. Então, a gente pode ter na visão da gente o seguinte, um bom ânimo, né? Estar um pouco animado por saber que Jesus disse, olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas vocês têm que ter ânimo, vocês têm que ter essa expectativa boa e positiva de que, primeiro, é possível vencer o mundo, tá? Porque eu consegui vencer o mundo e eu vou dar condições de vocês vencerem o mundo. E vencer o mundo aí são vencer essas lutas interiores, né? Vencer esses conflitos interiores também. Não o mundo no sentido físico, né? Mas o mundo no sentido de uma ideologia que o mundo apresenta, né? Desse estilo de vida que o mundo apresenta, né? Então, carregar a cruz vai significar o quê? Que a gente está disposto a assumir, né, as consequências, os conflitos e a rejeição
porque o próprio Jesus passou por isso. Então, essa visão é que nós temos que ter. Primeiro, que o sofrimento faz parte da natureza humana. Segundo, que seguir a Cristo não nos vai isentar de sofrimento, mas vai nos dar condições de encarar o sofrimento como ele tem que ser encarado. Eu não posso imaginar que o sofrimento passa pela vida e aquilo é o fim. Há uma porta de saída, né? E viver a vida tendo condições de entender que, seguindo o projeto de Deus, seguindo aquilo que Deus propôs, eu pelo menos vou viver a vida, mesmo que seja sofrendo, mas buscando fazer a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E eu só vou conseguir fazer essa vontade se eu pego a minha cruz e eu sigo Jesus. E se eu seguir Jesus, eu posso até perder a minha vida, né? Perder aquilo que, entre aspas, o mundo mostra que é melhor para mim. Aos meus olhos parece ser melhor agora, mas no futuro eu vou observar que não era a melhor prática, a melhor opção e a melhor escolha. E é isso que eu trouxe para vocês hoje pela manhã, né? Tem mais 5 minutos para eu poder encerrar. Eu vou deixar que vocês mandem mensagens se alguém quer fazer uma oração. Aqui está começando a chover e eu vou ver as mensagens, né, de quem participou, né, de quem está participando, tá certo? Lembrando que hoje à noite eu não vou estar pregando na Igreja Batista Nova Esperança, eu vou estar pregando na Igreja Batista da Vila União, conhecida como PIB da Charnequinha. E na Igreja Batista hoje vai estar o pastor Humberto, na Igreja Batista onde eu sou pastor, e eu vou estar pregando nessa outra igreja, né, que foi a igreja que o pastor Adonias Luiz foi pastor, mas que há um mês, vai fazer 2 meses já, né, ele, dia 15, se eu não me engano, vai fazer 2 meses do falecimento dele, do pastor Adonias, tá? Deixa eu ver aqui. No Facebook a minha mãe estava assistindo, eu ainda acho que ela está assistindo, né? Tem aqui também a doutora Ana Jordão, que é a pediatra dos meus meninos, né? Um abraço para ela. Aqui com o pessoal do Instagram eu tenho Lindinalva, né? Tem Mega Lanches. Lindinalva mandou uma mensagem: estamos sempre em busca de melhorar, independente do que se tem. Sempre o ser humano quer mais. É verdade, irmão Lindinalva. Tem o irmão Pedro, né, que entrou, mandou bom dia para o irmão Pedro. Tem Lourdes, né, e Cícero, que mandou um sinal de positivo aqui. O irmão Pedro Severino mandou uma mensagem dizendo que aqueles que vivem baseado nos desejos da insatisfação muitas vezes são considerados mercenários, porque vivem a vida baseada no dinheiro, né? Então tá. Que tiver algum pedido de oração, me digam. Depois eu vou tentar baixar o vídeo. E vou colocar no YouTube e vou mandar para o grupo, tá? E depois, se você quiser assistir novamente, você vai ver isso no Instagram da Juventude da Igreja Batista, né, de Rosário, e no meu Facebook, tá? Se tiver algum pedido de oração, façam. Se não, eu vou fazer uma oração e vou encerrar a live. E a chuva chegou. Eu acho que vai ser o dia todo assim. Tá tudo nublado. Não terminei o pedido de oração. Então eu vou orar. E se aparecer algum pedido de oração, a gente ora por esse pedido de oração. Senhor Deus, muito obrigado por tudo. Por tudo aquilo que o Senhor representa. Por tudo aquilo que o Senhor buscou concretizar em nossas vidas, por tudo aquilo que nós esperamos, né, de melhor para nós. Que cada um de nós pegue sua cruz e siga, Senhor. A gente sabe que Jesus, quando pegou sua cruz, ele ia rumo ao Calvário. O seu Calvário era
o ápice, né, da morte, né? Ou seja, é o ápice do sofrimento, onde o indivíduo vai ali para morrer, e foi ali que Jesus entregou sua própria vida. Mas aquilo foi um começo para que ele pudesse ressurgir da morte, vencendo a morte, vencendo as trevas, vencendo tudo, rompendo todas as barreiras que nos impediam de ter acesso direto ao Pai. Hoje temos acesso direto. Hoje temos até alguém que intercede por nós, que é o Espírito Santo, que está intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, tentando traduzir aquilo que nós pedimos, porque nós não sabemos orar. Mas nós temos a certeza que estamos orando e que Deus está ouvindo, porque o Espírito Santo está ali dizendo para ele o que devemos e queremos fazer. Ó Deus, que a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, que é leve o suficiente para que a gente possa viver essa vida carregando nossos fardos, né? Que antes a vida nos colocava um peso nas costas, agora Jesus troca o fardo e ele carrega o fardo. Muito obrigado, Senhor, por tudo isso. Que nos dê um bom dia de domingo e à noite nós possamos nos encontrar novamente. Eis que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois é, meus irmãos, tenham um dia de paz. Irmão Pedro, Cícero também, um abraço. Cícero, depois eu vou até mandar uma mensagem para você, precisando falar contigo. E um abraço para os que estão no Facebook também, tá certo? Eu vou encerrar a live e à noite eu vou fazer a live lá da Igreja Batista de Vila União, tá? Eu acredito que lá umas 7 horas eu devo estar pregando, 7 e pouca, mas eu vou avisar, antes de ir pregar eu aviso, tá? Mando uma mensagem para o grupo e mando uma mensagem nas redes sociais. Um abraço a todos e até mais tarde.